Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Queria agradecer ao Paulo Ebel pelo convite, parabenizá-lo por esse excelente debate, um tema muito relevante. E eu fiz uma apresentação, quero passar aqui para vocês rapidamente o resultado de um estudo que nós do Instituto Palavra Aberta contratamos para avaliar o impacto das restrições da informação publicitária no desenvolvimento do país e tocar e entrar nesse assunto da regulação. Antes um pouquinho, o Palavra Aberta é um instituto novo, então eu vou apresentá-los aos senhores. O Instituto nasceu há um ano e tem como objetivo defender a liberdade de expressão num sentido mais amplo, tanto a liberdade de imprensa como a liberdade de expressão comercial e a livre iniciativa. Nós temos como princípio, né, a defesa e o fomento à produção da educação e da cultura, a liberdade de expressão e de iniciativa, o direito à informação, para que o consumidor, o cidadão, possa fazer uma escolha informada, a defesa da autorregulamentação, porque nós acreditamos que setores reunidos em torno de normas e de processos de autorregulamentação são muito mais efetivos do que normas externas, e o uso do poder da comunicação em prol da sociedade. Então, o Instituto defende a liberdade de expressão, a liberdade de informação como pilar fundamental de uma sociedade livre e sustentável. E, entrando agora especificamente no tema, esse estudo que nós contratamos com a Tendências, ela tinha o objetivo de mostrar a importância da informação publicitária e os seus impactos, tanto qualitativos e quantitativos, na economia e nos setores específicos que sofrem de algum tipo de restrição à sua liberdade de expressão. E nós fizemos, nesse âmbito do estudo, um estudo de caso que estava acontecendo no momento da contratação do estudo, que foi a publicação de uma resolução RDC 24 da Anvisa, em junho do ano passado, junho-julho, que trata da restrição à comunicação, à informação publicitária de alimentos e bebidas. Mas a questão da regulação, acho que muitos de vocês já conhecem esses dados aqui. O ambiente de negócios mais competitivo e dinâmico exige uma qualidade de regulação que permita que a livre iniciativa possa exercer corretamente e sem amarras a sua liberdade de atuação. E o que a gente vê aqui no Brasil é que a gente tem uma regulamentação excessiva, que dificulta a criação de novos negócios, reduz a competitividade, os investimentos, a inovação, e os resultados aumentam a ineficiência do setor e, com isso, aumenta a corrupção, o crescimento da economia informal e piora o desempenho econômico. No Brasil, ele está numa posição, não sei se dá para ver bem daí, numa posição muito ruim em termos de regulação. Esse dado é do Doing Business em Brasil, do Banco Mundial, e mostra o Brasil numa posição próxima aos países da África subsaariana, com entraves burocráticos e fiscais enormes para fazer negócio no Brasil. Isso faz com que a qualidade comparativa com outros países se torne ainda mais difícil, né, fazer negócio e atuar livremente no país. E, por isso, a necessidade de reduzir a complexidade regulatória para aumentar a agilidade e racionalizar as ações, né, dos organismos existentes, dos reguladores. E o que nós vemos é justamente o contrário. Vê uma onda regulatória crescente, que vem, eu vou roubar o seu asfixiando, né, que muito bem colocado, o setor produtivo, e fazendo com que mercados estabelecidos legalmente, que têm autorização para funcionamento, percam espaço para o mercado ilegal, para produtos de baixa qualidade, fazendo com que haja uma concorrência desleal.
Isso mostra que o excesso de regulação causa mais danos do que benefícios para os setores estabelecidos. No caso da Resolução 24 da Anvisa, o objetivo da agência era, eu vou até ler o objetivo, porque ele é muito interessante no sentido de entender exatamente qual era a cabeça da agência nesse sentido. Coibir práticas excessivas que levem o público a padrões de consumo incompatíveis com a saúde e que violem o seu direito à alimentação adequada. Ou seja, ele quer, a partir do momento que restringe a informação publicitária, coibir o consumo de determinados produtos, mas produtos que eles julgam sendo ruins para a sua alimentação. Quer dizer, um produto que para mim pode ser ruim, para o outro pode ser bom. Eu brinco da questão do leite, né? Hoje a questão da lactose pode ser um veneno para um e para outro. A gente viveu, que cresceu com a educação de tomar leite para crescer saudável. Então, esse objetivo mostra um pouco dessa tutela, dessa tentativa de cerceamento da liberdade individual do consumidor em escolher aquilo que ele quer, da liberdade da indústria em anunciar os seus produtos, da liberdade de expressão de toda a sociedade. E mais interessante disso é que o que o estudo nos trouxe foi uma avaliação que já era percebida, a gente já percebia de uma forma um pouco no cheiro, né, no feeling, e que comprovou exatamente aquilo que a gente imaginava. Os efeitos gerados por uma resolução dessa são muito mais danosos ao mercado do que benéficos. Então, você não atinge o resultado esperado. Aquele objetivo de coibir o consumo, ele é inócuo. Por que ele é inócuo? O que dizia a resolução? O que diz a resolução? Porque ela tem uma liminar que a suspende as indústrias de precisarem segui-la, mas ela está aí, ainda não foi julgado o mérito. E o que ela dizia? Que o alimento de baixo valor nutricional deveria ter uma mensagem negativa, uma mensagem de alerta, atribuindo àquele determinado produto, ou um refrigerante, ou um chocolate, ou um produto considerado pela Anvisa de baixo valor nutricional, uma mensagem de alerta que ia desde esse produto contém sódio, e sódio causa hipertensão, este produto contém açúcar, ele pode causar obesidade, quer dizer, mensagens de alerta para informar o consumidor dos danos que aquele produto poderia causar. E o que a gente viu? É que uma mensagem como essa, ela não será efetiva na medida em que os fabricantes buscarão reduzir ou minimizar ao máximo os efeitos dessa mensagem. Qual é a primeira ação? Desestimula o investimento em publicidade. Então, você deixa de investir na publicidade, você deixa de passar a informação daquele produto para o consumidor, você desestimula toda a concorrência entre empresas. De novo, abrindo espaço para empresas e para produtos de menor qualidade, e até produtos ilegais. Aí, de novo, a situação volta no excesso de regulação e no dano que isso causa. O que a gente verificou é que, no caso específico da RDC 24, todas as hipóteses consideradas são nulas, o efeito é sempre nulo. Então, as empresas afetadas, se todas passarem a colocar nos seus produtos uma mensagem negativa, você deixa de ter um diferencial de marca e não modifica a configuração intramercado e ainda produz um efeito, quer dizer, não produz efeito prático. O consumidor que já consome aquele produto, ele não se sentirá vontade de trocar aquele produto por um outro, ele não substituirá aquele produto. No segundo caso, apenas se algumas empresas se adequarem, o que acontece é que as empresas de produtos de qualidade acabam tendo mais danos do que as empresas de produtos de baixa qualidade. E aí a oferta, de novo, acaba sendo de produtos ruins e o consumidor acaba sendo lesado mais do que beneficiado por uma regulamentação. E nós analisamos também a possível ampliação desse escopo para outros setores. Já existem setores que são altamente regulados, proibidos de ter liberdade em anunciar,
em ter uma comunicação mais direta com o seu consumidor. É o caso de medicamentos, é o caso de cigarros e, pasmem, é o caso de fabricantes de produtos infantis. Hoje, não é possível anunciar mamadeiras, chupetas, nenhum tipo de produto que para a criança, para o bebê, porque é considerado um desestimulante ao aleitamento materno. Então, quer dizer, você tem sempre uma justificativa muito boa, considerada muito boa, quer dizer, quem aqui vai defender o não aleitamento? O que se coloca é o contrário, né? É a exclusão. E aqueles que precisam amamentar, não sabem mais diferenciar o produto de qualidade do produto de baixa qualidade. E então essa avaliação da ampliação do escopo mostra que a medida de restrição, seja ela qual for a liberdade de informação, ela aumenta significativamente as barreiras de entrada de um determinado setor. Na medida que você congela o mercado como está, você não tem concorrência entre empresas. Você não tem mais a empresa estabelecida passa a não ter a vontade e o incentivo de investir em novas tecnologias, em novos produtos, na melhoria da qualidade daquele produto, porque ele não vai poder anunciar esse diferencial de qualidade. Então, isso prejudica o consumidor e prejudica os novos entrantes. Então, hoje, as empresas estabelecidas que têm um market share mais consolidado acabam sendo beneficiadas em detrimento a empresas menores. E você aumenta com isso, então, a concentração de mercado. Quer dizer, você muda a estrutura do determinado mercado a partir do momento que você restringe a liberdade de informação. E, além disso, quer dizer, gera custos indiretos que faz com que possa haver um aumento de preço. Então, você reduz, esse aumento de preços causa uma redução da demanda dos consumidores à medida em que esse preço sobe. E há uma perda do bem-estar social. E, mais importante, uma queda no investimento em pesquisa e desenvolvimento, reduzindo os esforços das empresas, como eu disse anteriormente, na inovação. Quer dizer, perda de eficiência, reduz a eficiência do setor, reduz a competitividade e gera um ciclo negativo, né? Ao contrário do que seria o positivo se houvesse realmente algo que possibilitasse uma propaganda positiva. Ou seja, o resultado da medida pode ser e sempre será o oposto do esperado. E, para concluir, o que a gente acredita é que os princípios que devem nortear a regulamentação, primeiro que ela tem que ser voluntária e positiva, seguindo exemplos que nós temos tantos de autorregulamentação como o caso da autorregulamentação publicitária, do CONAR, e seguindo também 3 pressupostos básicos: a neutralidade, o respeito ao funcionamento do mercado e a simplicidade. Se não houver esses 3 pressupostos básicos considerados, você vai ter vai desestabilizar o mercado e o setor onde ele está inserido. E, para finalizar, correndo, para a gente abrir o debate, qualquer que seja o modelo de regulação, e, mais importante, que seja de autorregulamentação, o pressuposto básico tem que ser a liberdade. Tanto a liberdade do mercado em se reunir em códigos de autorregulamentação, sem a necessidade de novas regras, como a do indivíduo, valorizando-o como alguém capaz de fazer escolhas conscientes, sem a interferência do Estado. Então, é isso que eu queria colocar para vocês no começo. Estou aberta para o debate. Muito obrigada.